Meus caros, muito bom dia. Retomando as nossas atividades, hoje nós vamos falar a respeito da personalidade e da capacidade, dando continuidade à nossa aula da semana passada. E eu gostaria, de antes de mais nada, de renovar aqui os meus cumprimentos a todos vocês que estão colaborando na qualidade de brasileiros com esse processo de contenção da propagação do nosso coronavírus. É bastante desgastante, por vezes é inevitável ter de sair de casa e tomar alguma providência externa, mas eu gostaria de cumprimentar todos vocês que permanecem em casa e permanecem empenhados, inclusive, no acompanhamento das nossas aulas, como uma manifestação de civilidade. Hoje nós vamos tratar, a partir do artigo 5º do Código Civil, a respeito da cessação da minoridade, da aquisição plena da capacidade de fato, capacidade de agir, de exercício, de autogestão, de autoadministração. Logo depois, nós vamos falar a respeito da extinção da personalidade natural, artigos 6º e 8º, dos atos registráveis e averbáveis, dos artigos 9º e 10º, e daí nós vamos fazer uma pausa hoje, na primeira parte, e vamos retomar ainda num outro arquivo que vai ser gravado hoje, vamos falar a respeito dos elementos identificadores da pessoa natural e também da pessoa jurídica, por extensão, a respeito do nome, do estado e também do domicílio. A segunda parte da aula é uma parte que lança a mão daqueles artigos 70 e 78 do Código Civil de que eu falava a vocês no nosso encontro anterior, em que haveria uma antecipação daquilo que é abordado normalmente na ordem natural dos artigos do Código, mas excepcionalmente nós faríamos essa antecipação. Bom, então, como vocês devem se recordar do nosso encontro anterior, eu falava a respeito de algumas noções que não podem ser confundidas. A primeira noção é a noção de personalidade. O que é personalidade? É a aptidão ordinária que um sujeito tem, que um ente tem, a participar de uma relação jurídica, em hipótese, na qualidade de sujeito. Isto é uma definição a priorística e não existe a possibilidade de um sujeito ter aptidão ordinária a figurar ou como sujeito ou como objeto de uma relação jurídica. Este livro tem aptidão ordinária a figurar como objeto da relação jurídica, este que vos fala tem aptidão ordinária a figurar como sujeito das relações jurídicas. Alguns alunos, inclusive, me encaminharam algumas dúvidas e eu recomendei a vocês que procurem, isso fica estendido a todos, procurem, a propósito, os manuais de direito internacional público clássicos, aqueles manuais de direito internacional público mais conservadores, e vocês vão ver que o ser humano não é considerado um sujeito de direito na órbita do direito internacional público, é considerado um objeto de tutela do interesse dessa disciplina, direito internacional público, mas para figurar como partes em tratados, em acordos internacionais, tão somente os estados estrangeiros e as organizações internacionais. Pois bem, se o Estevam tem aptidão a figurar como sujeito das relações jurídicas, qual seria a consequência disso? Participar de relações jurídicas é ter direitos e ter deveres em potencial. Na verdade, o complexo de elementos eficaciais é um pouco mais expressivo do que direitos e deveres. São direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações, situações de acionado, exceções, situações de excetuado, mas, grosso modo, é ter direitos e deveres. Esta é a aptidão às consequências. É a aptidão ordinária que o sujeito tem a ter direitos e deveres na ordem civil. Isso vale para direito civil, mas muitas vezes não vale para direito eleitoral. Um argentino que está aqui no Brasil, ele tem personalidade jurídica, ele tem a aptidão ordinária de figurar como sujeito das relações jurídicas, terá direitos e deveres na ordem civil, mas, por exemplo, não pode ser eleito presidente da República. Mas por quê? Porque falta a ele a capacidade de ter direitos e deveres no âmbito do direito eleitoral. A esta aptidão às consequências, não a causa, a figurar como sujeito da relação, mas as consequências, a ter direitos e deveres, dá-se o nome de capacidade de direito, capacidade jurídica de gozo. Ou capacidade jurídica em sentido estrito. Já a chamada capacidade de fato, de agir, de exercício, de autogestão, de autoadministração, é essa que vai variar bastante em função da idade. Nós estabelecemos aqui, analisamos na aula passada, os artigos 3º e 4º do Código Civil, os absoluta e os relativamente incapazes. São aqueles que precisam, acompanhem-me aqui pelo slide, eles carecem da chamada representação, quando são absolutamente incapazes, ou seja, aqueles que têm menos de 16 anos,
nos termos do artigo 3º do Código Civil, e precisarão ser representados, acompanhem pela parte de baixo, pelo primeiro hífen do segundo alvéolo. Quando o negócio é praticado por um absolutamente incapaz, ele precisa ser representado. A manifestação de vontade que vai movimentar a sua esfera jurídica é apenas e tão somente do representante. É como se houvesse uma única espécie de chave naquela porta, o apartamento pertence ao absolutamente incapaz, mas a chave para a movimentação daquela porta está em poder exclusivo do seu representante legal. Já no que diz respeito aos relativamente incapazes do artigo 4º do Código Civil, os maiores de 16, menores de 18 anos, todas as outras hipóteses ali mencionadas, nós precisaremos falar em assistência. Muitas vezes o assistente é aquele que outrora já foi representante. Às vezes não existe essa possibilidade. Por exemplo, o antigo representante legal acabou falecendo. Mas o assistente, ele ocupa uma outra posição. Ele acaba tendo uma posição, papel coadjuvante no que diz respeito ao processo de externação da vontade. Então, nesse caso, serão duas manifestações de vontade, serão duas espécies de externações de vontade que vão movimentar apenas, tão somente, a esfera jurídica do incapaz. De um lado, a manifestação do próprio relativamente incapaz. Ele precisa assinar o negócio jurídico do qual ele faz parte. Lógico, se tratando de um negócio escrito. E, além disso, o seu assistente precisa se manifestar também, aquecendo, concordando, anuindo com relação àquela manifestação de vontade. Então, aqui, me acompanhe. No que diz respeito, nesse primeiro hífen do segundo alvéolo, no que diz respeito aos absolutamente incapazes, leva-se em conta apenas e tão somente a manifestação de vontade do representante. Já no que diz respeito à manifestação de vontade daquele que é relativamente incapaz, existem duas externações de vontade, a do assistido e a do assistente. Se essa espécie de formalidade não for observada, a consequência será bastante drástica. Por quê? Haverá uma invalidade nessa externação de vontade. Eu não sei se vocês se recordam da nossa aula de número 1. Na aula de número 1, eu falava a respeito dos momentos do fenômeno jurídico. E primeiro a gente falava na definição de um suporte fático normativo de maneira abstrata. Depois, a verificação do suporte fático concreto, com a incidência, a juridicização. E o item E, a quinta ordem, né, de acontecimentos naquela espécie de cenário, naquela espécie de fenomenologia, quinta ordem de acontecimentos seria a produção de efeitos. Mas entre o C e o E, eu apresentava a vocês a questão da validade. Em algumas hipóteses de fato juridicamente relevantes, haverá um juízo de validade para que esses efeitos acabem se produzindo de maneira duradoura. Se o plano da validade, que vai ser estudado somente no segundo semestre, nas aulas de número 12, 15 e 16. Tem que ter paciência. Mas, se o plano da validade acaba sendo desrespeitado, se, por exemplo, a externação de vontade por parte de um absolutamente incapaz não se faz por meio da apuração daquilo que pretende o seu representante, nós teremos como consequência uma invalidade mais grave. E por que ela será mais grave? Porque o absolutamente incapaz é considerado como dotado de uma vulnerabilidade maior. Essa invalidade mais grave é chamada de nulidade. Vocês vão estudar isso comigo entre os artigos 166 e 176 do Código Civil, e 184 do Código Civil. Precisam ter um pouquinho de paciência. Agora, se nós estivermos diante de um relativamente incapaz, aquele que tem mais 16, menos 8 anos, se ele externar sua vontade e não for assistido por quem de direito, também haverá uma invalidade. Mas essa invalidade será uma invalidade de menor porte. Fazendo-se a comparação com os cartões vermelho e amarelo, seria um cartão amarelo. Também nós teremos a possibilidade de impugnar esses efeitos derivados da externação de vontade. Mas essa impugnação será uma impugnação mais restrita. A isso se dará o nome de anulabilidade. Então, invalidade é gênero, nulidade é a espécie mais grave e anulabilidade é a espécie menos grave. Se vocês tiverem interesse, por favor, em casa procedam à leitura dos artigos 166 e 171 do Código Civil. 166, para darem uma olhadinha nas principais causas de nulidade estabelecidas pela nossa legislação. E o 171, para que tomem conhecimento das principais causas de anulabilidade. Vocês vão ver que no inciso 1º do 166 e no inciso 1º do 171 estão previstas as hipóteses de manifestações de vontade em situações de incapacidade, sem que tenham concorrido representante, 166, inciso 1º, ou assistente, 171, inciso 1º. Tá bom? Muito bem.
Com relação ao sistema de proteção aos incapazes, eu gostaria de voltar a alguma observação que eu havia feito no nosso encontro anterior. É engraçado porque eu, de maneira absolutamente patética, falo de um encontro anterior como se tivesse ocorrido esse encontro. Não houve. Na verdade, eu estou gravando aqui as aulas e o nosso contato é um contato assíncrono. Há professores, faço aqui um parênteses, há professores que preferem o contato síncrono com os alunos, contato sincrônico. Então, o professor fala e o aluno, em tempo real, tem a possibilidade de responder. Essa é a melhor forma, a forma mais ortodoxa de contato numa situação como essa. No entanto, aqui eu estou reconhecendo as minhas limitações para manter contatos com vocês, pelo menos sincrônicos, nesse primeiro momento. Acredito que para o segundo bimestre a gente vai conseguir sim estabelecer, além desse contato assíncrono das aulas, porque eu preciso que essas aulas sejam as mesmas para todas as turmas. Não adianta. Para que eu tenha tranquilidade de saber que aquilo que eu vou cobrar de vocês na prova foi ministrado para todas as turmas, eu preciso ter a tranquilidade e eu preciso ter a certeza de que todas as informações relevantes chegaram da mesma forma a todo o público, a todos o contingente dos meus alunos. O que se pretende fazer a mais a partir do segundo bimestre é estabelecer alguma espécie de contato sincrônico entre mim e vocês durante um período que nós vamos acabar selecionando durante a semana, para que vocês tirem dúvidas e exista a possibilidade, existe esse canal bastante aberto entre mim e vocês, para que a gente consiga solucionar as principais questões, tá? Paralelamente aqui, existe uma vida em movimentação, vocês devem estar ouvindo os meus filhotes, se eles aparecerem aqui, eu pego os filhotes, mostro para vocês um pouquinho, quer dizer, não vou mostrar não, porque a última vez que eu mostrei meus filhotes na câmera, o que aconteceu? O gato perdeu 1 quilo praticamente, meu filhote perdeu 1 quilo, os senhores têm um olho gordo desgraçado para cima dos meus gatinhos, mas quem sabe eu dê alguma espécie de colher de chá para vocês. Bom, mas voltando, o que eu dizia na nossa semana passada a propósito das incapacidades? Que foi substancialmente modificado o quadro das incapacidades dos artigos 3º e 4º do Código Civil, graças à promulgação do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Essas modificações foram muito bem vistas por grande parte da doutrina e foram muito mal vistas por alguns setores da doutrina. Alguns doutrinadores enxergaram nessa espécie de modificação do sistema das incapacidades, enxergaram uma modificação muito positiva. Por quê? Entreviam nas incapacidades algum elemento de discriminação. Considerar alguém um relativamente incapaz, seria, de certa forma, um meio de alijá-lo do convívio social. Respeito, mas não é essa a minha posição. Quando eu reconheço e atribuo a alguém a pecha da incapacidade de fato, da incapacidade de agir, de exercício, de autogestão, de autoadministração, não a incapacidade de ter direitos e deveres, eis aí a diferença. Mas quando eu reconheço alguém a inabilidade para administrar os próprios negócios, eu estou protegendo, no mais das vezes, essa pessoa. Vejam, aqui, para tentar demonstrar essa minha tese, eu trago a vocês uma série de exemplos que eu gostaria que vocês depois analisassem em casa, mas para isso vocês precisam ter o Código Civil ao alcance das mãos. Vejam aqui as principais hipóteses. Algumas delas vão ser trabalhadas por mim ao longo desse primeiro ano do curso de graduação, e outras vão ser trabalhadas em outras etapas do curso de graduação de vocês, não mais comigo, mas com outro professor de Direito Civil. Primeira espécie de diferença, suspensão e impedimento, primeiro itemzinho lá, suspensão e impedimento da prescrição contra o absolutamente incapaz. Vocês vão ver que se por algum acaso eu levo uma batida de trânsito vindo agora para casa, vindo para a aula, e a batida ocorreu hoje, dia 29 de março de 2020, imediatamente começa a correr um prazo de 3 anos para que eu cobre a indenização daquele que bateu na minha traseira. Se eu buscar a cobrança dessa indenização, passados 3 anos e 2 dias, passados 3 anos e 1 dia da ocorrência da colisão, eu já não mais conseguirei obrigar aquele sujeito a efetuar o pagamento da indenização. É engraçado, ele continuará sendo meu devedor e eu continuarei sendo seu credor. Se ele espontaneamente quiser pagar, muito que bem. Mas eu não tenho mais a possibilidade, na qualidade de credor de uma dívida prescrita, eu não tenho mais a possibilidade de obrigar o devedor a efetuar o adimplemento dessa obrigação. Por que razões? Bom, isso a gente vai estudar na aula de número 19, não é 18 e nem 20.
falta muito tempo, é a aula mais importante do curso, é aquela com a qual eu encerro o nosso contato nesse primeiro ano. Mas, pela prescrição, o direito subjetivo acaba ficando, de certa forma, mutilado. Todavia, se o carro que eu estivesse conduzindo no momento da colisão não fosse meu, mas fosse do meu filho Andrezinho, de 3 anos de idade, faria uma diferença enorme nessa situação. Por quê? Porque contra o absolutamente incapaz não corre a prescrição. Se vocês tiverem curiosidade, já procedo à leitura desde logo, mas a gente vai abordar isso só no último bimestre, artigo 198, inciso 1º do Código Civil. Esse mencionado aqui na parte final do primeiro enfinzinho. Ou seja, se o bem que acabou sendo atingido não pertencia a mim, era conduzido por mim, mas pertencia a um absolutamente incapaz, ele, na verdade, cobraria indenização, mas ele não está descrito esse prazo de 3 anos. Puxa, será que ele está sendo prejudicado ou está sendo favorecido? A meu ver, ele está sendo favorecido. Ele tem muito mais tempo para cobrar as dívidas dos seus respectivos devedores, cobrar os créditos dos seus respectivos devedores. Segundo exemplo aqui, a inexigibilidade do mútuo efetuada menor, ressalvadas hipóteses previstas em lei. Vocês talvez já tenham ouvido falar com o professor Elcio, com o professor Helmut, mútuo. O que é mútuo? Mútuo é o empréstimo de uma coisa fungível, feita por um sujeito, um emprestador, chamado de mutuante, àquele que toma emprestado, o mutuário. Exatamente porque não houve uma doação, mas porque houve um empréstimo, aquele que empresta tem a expectativa de receber de volta aquilo que emprestou. No que diz respeito ao empréstimo em que o mutuário, aquele que toma emprestado, é o menor, essa máxima normalmente não se aplica, não. Ao contrário, aquilo que ordinariamente se empresta a um mutuário menor não pode ser cobrado. Há exceções? Há exceções, e vocês vão compreender a regra no artigo 588 e as exceções no artigo 589 do Código Civil. O que eu preciso é que vocês compreendam que aqui, de ordinário, a situação do mutuário incapaz, do mutuário menor, é muito mais favorecida do que a situação do mutuário plenamente capaz. Ele não acaba não acaba sendo jungido a efetuar a restituição do quanto tomou emprestado. Mas vejam, isso vocês não vão estudar comigo. Isso vocês vão estudar com o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro no ano que vem, no segundo ano do curso de graduação, artigo 589. A primeira hipótese do primeiro enfinzinho, não, 198, inciso primeiro, vocês vão estudar comigo na aula de número 19. Terceira espécie de diferença, repetibilidade da dívida de jogo paga pelo menor. É assim, se eu perco alguma coisa em uma mesa de jogo, ordinariamente eu não serei obrigado a efetuar o pagamento daquilo que eu perdi. Puxa, professor, mas normalmente as pessoas que perdem em alguma dívida de jogo, elas pagam. Ah, mas é lógico que pagam. Elas pagam porque não são os tribunais que são postos em movimento para que essas dívidas efetivamente sejam adimplidas. Então, mecanismos bastante eficazes existem, e eu não vou falar a respeito deles, porque eu não sou, pelo menos momentaneamente, professor de Teoria Geral do Direito de vocês, mas elementos bastante eficazes existem para que essas dívidas acabem sendo pagas. Mas do ponto de vista jurídico, artigo 814 do Código Civil, aquilo que se perde em uma mesa de jogo não pode ser cobrado por quem ganhou. Agora, se aquele que perdeu voluntariamente efetuar o pagamento da obrigação, ele não pode pedir de volta aquilo que ele desembolsou. Então, assim, o Estevão perdeu em uma mesa de jogo a importância de R$1.000. Aí o Estevão sabe que não está obrigado, está entre amigos, e sabe que não vai ser obrigado a efetuar o pagamento daquela dívida por qualquer magistrado. Nenhum magistrado vai determinar que eu pague. Mas, para não perder a amizade das pessoas, ou então para demonstrar que eu perdi, eu faço, eu aconteço, eu tiro voluntariamente a importância daqueles R$1.000 e entrego para o ganhador daquela aposta. Pois bem, como eu efetuei o pagamento voluntariamente dessa obrigação é chamada de obrigação natural. A obrigação natural ordinariamente é inexigível no âmbito dos nossos tribunais, mas como eu voluntariamente efetuei o pagamento da obrigação natural, não posso pedir de volta aquilo que eu perdi e paguei. Agora, se por algum acaso quem efetuou o pagamento foi o menor, não apenas o sujeito não pode ser obrigado a efetuar o pagamento, como se voluntariamente efetuar o pagamento, se arrepender depois, ele pode pedir de volta. Vejam, nessa situação, nós estamos diante de uma situação muito mais favorável para o menor do que para o perdente, que é maior.
Esse perdente maior, o Estevam, que já tem mais de 18 anos há algum tempo, se voluntariamente pagar a obrigação, não pode. Chega em casa, leva umas vassouradas da esposa, paciência, vai levar as vassouradas e, além disso, vai ficar sem o dinheiro. Já o menor, não. Ele pode se arrepender, falar, pensando bem, eu quero o dinheiro que eu desembolsei de volta. E, nesse caso, o seu interesse vai ser preservado. Vejam, estamos falando de um tratamento discriminatório com relação ao incapaz? A meu ver, não. Nós estamos falando de um tratamento mais protetivo. Quarta diferença, irrepetibilidade do pagamento efetuado a menor no contexto de uma obrigação anulada. Vocês vão verificar comigo, mas isso na aula de número 16, que no sistema de invalidades das obrigações, no contexto das anulabilidades, a ideia é a seguinte: no momento em que um determinado ato jurídico deu ensejo a uma obrigação, ele é anulado, nós vamos tentar, na medida do possível, restabelecer o status quo ante, ou seja, a situação imediatamente anterior. Em se tratando de um menor vendedor, então o menor ordinariamente ficaria com o objeto por ele vendido e a pessoa que comprou teria o preço da operação sendo restituído. Ocorre que vocês vão verificar que, às vezes, o menor que, por exemplo, vendeu alguma coisa no contexto de um ato jurídico anulado, ele já dissipou aquela importância que ele tinha recebido em pagamento pelo livro vendido. Neste caso, ele não será obrigado a restituir aquilo que ele tinha recebido por força de um ato jurídico posteriormente anulado. É um tratamento especificamente benéfico para o menor, para o incapaz. No que diz respeito aos capazes, não. Se o Estevam já vendeu um determinado objeto, esta obrigação, esse contrato de compra e venda que deu ensejo a esta alienação, ele foi invalidado, pois bem, o Estevam vai receber de volta aquilo que tinha transferido, mas terá de pegar lá no seu patrimônio, se gastou o problema dele, vai ter que buscar no seu patrimônio numerário suficiente para restituir o preço pago pelo comprador. No que diz respeito ao menor, não. No que diz respeito ao incapaz, esse tipo de agressão ao seu patrimônio não se verifica, pelo menos nesses mesmos parâmetros. Então, aquilo que se pagou para o menor no contexto de uma obrigação invalidada, muitas vezes não acaba redundando num restabelecimento da situação imediatamente anterior. Quinta diferença, compulsoriedade da partilha judicial em caso de interesse incapaz. Quando alguém venha a falecer e os seus herdeiros precisam estabelecer a partilha dos bens hereditários, ainda que todos estejam de acordo, mesmo que eventualmente tenha alguma dissidência, não se entenda em algum assunto, mas estejam de acordo e, mais do que tudo, estejam todos inclinados a preservar os interesses dos herdeiros menores, dos herdeiros incapazes, ainda assim, necessariamente, a partilha desses bens hereditários não poderá ser feita por meio de um inventário extrajudicial. Não pode ser feita no tabelionato. Precisa ser feita necessariamente diante do magistrado. A partilha necessariamente será uma partilha judicial. Para quê? Para que exista a possibilidade de o Ministério Público se manifestar, verificando se o menor está sendo prejudicado ou não, se o incapaz está sendo prejudicado ou não, para que, diante da manifestação do Ministério Público, o magistrado tenha certeza de que não houve nenhuma espécie de prejuízo para o incapaz. Então, em todas essas circunstâncias, ainda que exista pleno acordo, todo mundo esteja absolutamente concorde com relação à disciplina da partilha desses bens, necessariamente haverá a obrigação de passarmos pelo caminho mais tortuoso da partilha judicial. Isto para quê? Para prejudicar o incapaz? Não, para protegê-lo, em virtude da sua situação de vulnerabilidade. Vocês vão ver isso com o professor Rodrigo Gago no 5º ano do curso de graduação. Depois, sexta diferença, curatela especial em caso de conflito de interesses entre o menor e o titular do poder familiar. Vocês vão ver no 4º ano, professora Débora, que havendo um conflito de interesses entre o menor e o titular do poder familiar, quando o interesse do pai, do titular do poder familiar, no caso, se inclina num determinado sentido, e o interesse daquele que tem o seu patrimônio gerido acaba indo num sentido contrário, havendo um potencial conflito de interesses entre pai e filho, então o pai vai comprar um determinado objeto que pertence ao próprio filho. Na qualidade de comprador, ele quer comprar pelo menor preço possível. Na qualidade de representante legal
do vendedor, ele tem de vender pelo maior preço possível. Como é que ele vai comprar pelo menor preço, mas vender pelo menor preço? É lógico que, em muitos casos, haverá um conflito de interesses aqui, para evitar qualquer prejuízo para aquele que está em situação de vulnerabilidade. Então, prescreve-se a nomeação de um curador específico para aquela operação. Mas para quê? Para discriminar aquele que está em situação de incapacidade? Não, para torná-lo mais protegido, para torná-lo menos vulnerável. Sétima situação, e essa vocês vão estudar comigo ainda no primeiro ano, na aula de número 13, a anulabilidade do ato praticado em conflito de interesse entre representante e representado. É a mesma situação, por mim mencionada aqui no contexto familiar, mas que muitas vezes se dá em outras espécies de relações. O procurador, muitas vezes, tem, na qualidade de representante do principal, ele tem de vender o objeto pelo maior preço possível, mas ele, se acabar sendo o comprador daquela espécie de mercadoria, nesse caso, ele terá o interesse pessoal em adquiri-la pelo menor preço possível. Então, qual o preço que será observado? O menor preço possível, no interesse do procurador, ou o maior preço possível no interesse do principal? Para evitar esse conflito de interesse, prescreve-se, aliás, uma anulabilidade, uma invalidade, caso essa situação se caracterize e ninguém tome qualquer espécie de providência, como a nomeação de um curador especial, mas sempre tomando-se por premissa a necessidade de preservação da vulnerabilidade do incapaz, seja absoluta ou relativamente incapaz. Bom, professor, então por essas razões, sim, por essas razões todas, a meu ver, a incapacidade de fato de agir, de exercício, de autogestão ou de auto-administração patrimonial, ela não é um mecanismo de discriminação, ela é um mecanismo de proteção daquele que ostenta alguma situação de vulnerabilidade. Negar-se a personalidade ou negar-se a capacidade de direito, a capacidade por excelência, daquele que ostenta uma natural inclinação para ser sujeito de direito, aí sim seria um mecanismo discriminatório. Agora, negar a capacidade de fato de agir, de exercício, de autogestão, de autoadministração, isso não me parece em nenhuma medida qualquer espécie de ato discriminatório. Agora, vejam que a proteção que se estende aos incapazes já foi até maior. No próprio direito romano, havia previsão, e não apenas no direito romano, no direito imediatamente anterior à promulgação do nosso Código Civil, primeiro, de 1916, havia um mecanismo da chamada restitutio in integrum, que é essa ferramenta prevista no primeiro hífenzinho aqui dessa nova transparência. O que era restitutio in integrum? O ato jurídico, muito embora a princípio válido, digo em princípio válido, ele poderia ser desfeito caso levasse a um prejuízo de um incapaz. Então, é lógico que, muitas vezes, esse tipo de aplicação da restituição íntegra se dava em prejuízo não apenas daquele que adquiriu alguma coisa de um incapaz, mas inclusive de subadquirentes, porque aquele que tinha adquirido já tinha vendido para um terceiro sujeito, para um quarto sujeito. Então, uma cadeia imensa de pessoas acabava sendo, em tese, prejudicada graças a esse tipo de remédio que tinha por propósito evitar uma situação de iniquidade, uma situação de desequilíbrio, de vulnerabilidade, onde o incapaz tivesse sido prejudicado. Então, de um lado, a gente tem que preservar os interesses dos incapazes, mas se essa proteção é uma proteção desmedida, desenfreada, ela coloca em risco todo o comércio jurídico, todo o tráfico jurídico, nós diríamos assim. Então, por isso, a restituição íntegra, que era uma medida bastante justa, pelo menos sob a perspectiva de alguns, mas acabava colocando em risco seriamente os interesses da coletividade como um todo, do comércio jurídico como um todo, esse instituto acabou sendo abolido, e nem no Código Civil de 1916 ele mais constou. Segunda observação, olha, não é porque um sujeito é incapaz e ele não pode ser responsabilizado criminalmente, vocês vão estudar com o professor Denise Albade, se não estudaram ainda, em breve estudarão o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vocês verão que aquele que tem menos de 8 anos, ele é inimputável do ponto de vista penal. Vocês vão estudar isso também em Direito Penal, parte geral. Agora, do ponto de vista civil, o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz, ambos podem ser responsabilizados por atos lesivos por eles praticados. Eu vou mencionar isso a vocês na aula de número, deve ser a aula de número 18. Não é aula de número 18, aula de número 17, dos chamados atos jurídicos lícitos. Isso, aula de número 17. Eu vou analisar um único artigo, é a aula mais rápida do curso, ela dura 15 minutos, tão somente.
E por formato gravação, Deus queira que até lá a gente já tenha retomado as aulas presenciais, mas em formato gravação deve durar 10 minutos no máximo, né? Mas nessa aula, em que eu trato do artigo 185 do Código Civil, eu vou falar a respeito dos chamados atos lícitos indenizativos. Sim, artigo 928 do Código Civil. Um incapaz pode ser responsabilizado por um ato que ele tenha praticado e que gere prejuízo a outrem, muito embora nenhuma espécie de juízo de censura ele possa ser dirigido. Vou falar a respeito disso no momento oportuno, precisam ter um pouquinho de paciência. Então, não quer dizer que, do ponto de vista civilístico, sou um incapaz, não respondo pelos danos por mim causados. Não, responderei sim, tá? 928. E, finalmente, ela não resguarda o maior de 16 anos em situação maliciosa. Essa é uma regra que eu vou trabalhar com vocês na aula de número 16 sobre invalidades. Mas, desde logo, providencie a leitura desse artigo 180 do Código Civil. Vocês verão o seguinte, que quando o sujeito tem mais 16 e menos 8 anos, e ele é indagado por uma outra parte que ele não conhece, por exemplo, desço agora para ir tomar um café, não posso, né? Estamos em quarentena. Mas desço lá para tomar um café, nunca vi o sujeito que serve o café na minha frente. E aí ele pergunta, escuta, você tem mais 16, você tem mais 18 anos? O indivíduo, às vezes barbado, eu não. Eu tenho 40 e poucos anos e nem barba tenho ainda. Mas às vezes o sujeito tem um pouco mais de 16 anos, barbado, tal, aparenta realmente ter mais de 18 anos. Por cautela, ele acaba sendo indagado pela parte contrária se é plenamente capaz ou não, e ele mente, ele diz, sim, sou plenamente capaz, sim, tenho mais de 8 anos. Mentira, tem 16 anos recém-completados. Pois bem, se ele for relativamente incapaz, se ele tiver mais 16 e menos 8 anos, ele vai ser tratado como se fosse plenamente capaz. Quem mandou mentir? Acabou atuando de má fé e, nesse caso, necessariamente será tratado como se fosse plenamente capaz. Só nesse caso. Agora, se o sujeito que mentiu, precoce, tem um pouco mais de 15 anos, barba, parece um sujeito com mais de 18 anos, indagado pela minha parte, se ele mentir, ainda assim vocês verão comigo, mas só na aula de número 16, que aquele que mente vai se beneficiar da sua própria torpeza, da sua própria má-fé. Mas isso só nas aulas subsequentes. Percebam, eu quis aqui trazer uma série de dispositivos constantes de todo o Código Civil para demonstrar aos senhores que, na realidade, a meu ver, a incapacidade de fato de agir, de exercício de autogestão, de auto-administração patrimonial, não é um mecanismo de discriminação, é um mecanismo essencialmente de proteção. Tá bom? Vamos falar agora da cessação da incapacidade. Como é que ocorre a cessação da incapacidade? A regra para esta hipótese é a do artigo 5º do Código Civil. Me permitam aqui fazer a leitura. Artigo 5º caput. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ou seja, no que diz respeito à generalidade dos casos, a plena capacidade de auto-administração, de autodisposição patrimonial, é adquirida aos 18 anos. É aí que cessa a incapacidade por força da maioridade. É a regra constante do caput. Existem, todavia, hipóteses em que a aquisição da plena capacidade de fato se dá antes do atingimento dos 18 anos. E essas hipóteses constam do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Antes de adentrar as hipóteses do parágrafo único, que eu gostaria de recomendar a vocês, sempre tentem analisar, é assim que eu costumo fazer, as disposições de um determinado artigo da seguinte forma. Quando nós tratamos dos incisos, nós estamos trabalhando com hipóteses que acabam exemplificando a regra constante do caput ou do parágrafo em questão. Então, o artigo X, ele tem tantos incisos. Artigo 5º da Constituição Federal, todos iguais perante a lei e tal. E aí nós temos vários incisos. Bom, nesse caso são as várias manifestações dos direitos e garantias fundamentais de primeira geração, direitos e garantias individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição. Os incisos enumeram. E os parágrafos? Os parágrafos, a meu ver, eles servem para duas finalidades. Servem para excepcionar a regra constante do caput ou então para esclarecer o seu sentido. Esclarecer, não exemplificar. Exemplificar os incisos, tá? Então, por isso, o parágrafo único do artigo 5º do Código Civil corresponde a uma exceção. A regra, o sujeito se torna plenamente capaz aos 18 anos, mas existem hipóteses em que ele pode se tornar plenamente capaz antecipadamente. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade
Inciso primeiro, pela concessão dos pais, um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ou do tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Esta é a chamada emancipação voluntária. A doutrina costuma chamá-la de emancipação voluntária, e eu prefiro chamar de emancipação negocial. Por que emancipação negocial? Prefiro eu em lugar de voluntário. Porque não basta a minha vontade de emancipar. Se o pai, por exemplo, faleceu tendo, comprovadamente, as pessoas sabiam, ele tinha dito a Deus e o mundo que ele pretendia emancipar o seu filho maior de 16 anos, mas se ele não tomou providências de comparecer ao tabelião, no sentido de promover essa espécie de emancipação, a emancipação não se deu. Não bastaria a vontade. É necessário que esta vontade seja vertida em uma declaração de vontade, o ato emancipatório. Então, nesse caso, o pai, a mãe, os pais, se estiverem em desacordo, normalmente não haverá emancipação, salvo se a gente conseguir comprovar que a resistência de um dos pais seja uma resistência injustificada, mas a regra de que a emancipação é uma exceção, precisariam os pais estarem de acordo para emancipar, e aí eles comparecem ao tabelião e emancipam o filho por meio de uma escritura pública. Desde que assim o façam, o filho estará emancipado e não haverá necessidade, porque a emancipação só se dá por escritura pública, não haverá necessidade de qualquer espécie de homologação judicial. Se fosse por um instrumento particular, haveria necessidade de uma manifestação do Ministério Público, também a homologação por parte do magistrado. Mas como se trata de um ato presidido pelo tabelião, que tem fé pública, então, nesse caso, a escritura pública é suficiente para que se considere o maior de 16 anos automaticamente emancipado. Emancipação, diz a doutrina, voluntária e, para mim, negocial, porque não basta a vontade, é necessário que esta vontade tenha sido vertida em negócio jurídico. As outras hipóteses, elas são vinculadas aos demais incisos do artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, exceto a última. Esta chamada de judicial, estão aí, estão vendo? Nesse segundo hifenzinho aqui, a emancipação, né? Terceira bolinha lá embaixo, judicial, concedida pelo juiz ouvido tutor ao maior de 16 anos. É a hipótese constante da segunda parte, da parte final do inciso 1º. Então, quando os pais não estão presentes, o incapaz está submetido à tutela, o tutor pode buscar a sua emancipação. Não para se eximir da responsabilidade derivada da tutela. Eu vou falar disso daqui a alguns instantezinhos. Mas se for demonstrado que essa emancipação se dará no interesse do pupilo, no interesse do tutelado, bom, aí, nesse caso, o magistrado pode emancipá-lo. Não existe a possibilidade de emancipação por meio de escritura pública concedida, né, outorgada pelo tutor, em benefício do seu pupilo. E aí nós temos as demais hipóteses dos incisos restantes do parágrafo único do artigo 5º, que seriam hipóteses de emancipação legal. Por que legal? Porque elas derivam automaticamente, ipso facto da própria lei. Não há necessidade de qualquer espécie de providência seguinte. Inciso segundo, pelo casamento, aquele que tem mais de 16 menos 8 anos, pode se casar? Pode se casar. Desde que tenha sido autorizado por quem direito a contrair, a convolar as novas núpcias, se receber autorização para se casar, obviamente que não pode ficar com a administração do seu patrimônio jungida à assistência de quem quer que seja. Inciso terceiro, pelo exercício de emprego público efetivo, qualquer espécie de emprego público, inclusive os empregos outorgados em comissão, porque além dos empregos submetidos a concurso, né, nós temos aqueles cargos de confiança, cargos em comissão. Se for outorgado, haverá a possibilidade de aquisição precoce da personalidade, da plena capacidade de fato. Notem que, para participar de qualquer espécie de concurso, ordinariamente o sujeito tem que ter mais de 18 anos, portanto, esse inciso terceiro, praticamente letra morta. Inciso quarto, pela colação de grau em curso de ensino superior. Sempre que eu vejo no UOL, nesses sites de notícias, alguma espécie de informação de um gêniozinho que tem pouco mais de 15 anos e que acabou se graduando em uma determinada universidade estrangeira, dificilmente esses gêniozinhos acabam fazendo os cursos aqui no Brasil, né? Nesse caso, eu fico muito feliz, porque é alguma hipótese de concreção e de aplicação desse inciso 4º do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Então, nós teremos aqui a hipótese de aquisição precoce da plena capacidade de fato pela colação de grau em curso de ensino superior. Isso vem se tornando cada vez mais difícil entre nós,
Por quê? Porque o ensino médio vai tendo cada vez um número de anos maior, e, além disso, o curso universitário, se as coisas fossem levadas a sério no Brasil, e, a meu ver, elas, infelizmente, não o são, tal como desejávamos, né? Mas o curso universitário teria que ter uma duração um pouco maior do que 5 anos, talvez 6, principalmente porque nós não efetuamos o curso universitário em regime integral. Mas, de toda forma, essa hipótese, né, de aplicação do inciso 4 vai se tornando cada vez mais de difícil concreção. Inciso 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então o sujeito desenvolve ou uma atividade laboral em regime de subordinação, submetida à consolidação dos direitos do trabalho, que lhe proporcione subsistência, ou então ele desenvolve atividade empresarial, artigo 966 do Código Civil. Empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada em caráter profissional, voltada à produção e circulação de bens ou serviços. Se ele tem como prover a própria subsistência, seja num vínculo de subordinação laboral, seja num vínculo de igualdade, de isonomia, um vínculo homogêneo, caracterizado pelo desenvolvimento de atividade empresarial, não tem como ser considerado incapaz e sujeito a caio, mévio ou tício para a administração dos seus próprios bens, tá bom? Observações importantes a respeito dessas variadas hipóteses. Acompanhe aqui pelo segundo alvéolo dessa primeira transparência. O sujeito adquire a emancipação, ele é emancipado pelos pais, ele adquire a plena capacidade de fato, por exemplo, para vender um imóvel que lhe pertença. Tem pouco mais de 16 anos. Será que automaticamente ele pode querer receber a habilitação para dirigir antes do prazo? Será que ele pode ser considerado como imputável para efeitos penais, uma vez que foi emancipado? A resposta é em sentido negativo. A emancipação promovida nos termos do artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, tem efeitos exclusivamente civis. Não vai haver automática liberação para que consiga a carteira de motorista, não vai haver automática submissão ao Código Penal, o sujeito continuará submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa emancipação tem efeitos pura e exclusivamente civis. Do ponto de vista eleitoral, até que complete os 18 anos de idade, o seu voto será facultativo, poderá, todavia, promover o alistamento eleitoral a partir dos 16 anos. Isso vocês vão estudar em direito constitucional. Segunda observação importante: a emancipação voluntária, que eu prefiro chamar de negocial, só pode ser feita em benefício do emancipando. Não pode o pai, que está cansado de pagar pensão alimentícia, ou então não pode o pai que está cansado de pagar pelos danos causados pelo seu filho, está sob sua responsabilidade, não pode o tutor tentando se esquivar das obrigações e das chateações inerentes à tutela, não podem esses sujeitos tentar emancipar o relativamente incapaz, simplesmente para se livrarem de responsabilidade. Então, guardem, sempre será necessário aqui o olho atento do tabelião, ou então o olho atento do magistrado, dependendo das circunstâncias, para que se perceba se aquela emancipação é feita ou não, para que o responsável se esquive de qualquer sorte de responsabilidade. Mesmo porque ele continuará sendo responsável. Do ponto de vista técnico, a emancipação só faz com que o emancipado possa administrar os seus bens agora sem a necessidade da assistência de quem outrora lhe assistia. Mas ainda assim, esse tipo de emancipação não exonera imediatamente, ou ipso facto, o antigo responsável da responsabilidade perante terceiros, tá? Dê uma olhadinha, se possível, no artigo 932 do Código Civil, que estabelece, está mencionado aqui na parte final do primeiro alvéolo, que estabelece a responsabilidade por fato de terceiros. Terceira observação: as emancipações voluntária e judicial precisam ser levadas a registro. E onde elas serão registradas? No mesmo local em que eram registradas as interdições, primeiro oficial de registro civil de pessoas naturais da comarca. Agora, as demais modalidades de emancipação, a emancipação derivada do casamento, a emancipação derivada da colação de grau ao ensino superior, a emancipação derivada do emprego público efetivo, ou da economia própria, ou da relação de trabalho, as demais emancipações, elas não carecem de qualquer sorte de registro para que se promovam. Basta
que os fatos jurídicos previstos nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, se tenham verificado e automaticamente o sujeito se considera plenamente capaz. No que diz respeito às hipóteses do inciso 1º, não. Escritura pública foi feita? Pois bem, mas ela tem que ser levada a registro no primeiro oficial de registro civil de pessoas naturais da comarca. Igualmente, no que diz respeito à emancipação derivada de ato do tutor. Quarta observação, casamento nulo. E se, por algum acaso, o Estevam veio lá do Nordeste e acabou seduzindo uma moça, um rapaz de pouco mais de 16 anos, e acabei convencendo o sujeito a se casar comigo, inclusive obtivemos a autorização dos pais para que se casasse. Vamos imaginar agora que o Estevam já fosse casado lá na sua terra de origem. Bom, e aí? Estevam já era casado, não pode se casar de novo. Se casar de novo, o cara terá praticado, inclusive, um ilícito penal chamado de bigamia. Ocorre que aquele que comigo se casa, nesse segundo casamento, nas segundas núpcias, poderia saber ou poderia não saber da existência do primeiro casamento. Se ele souber do primeiro casamento, esse segundo casamento não apenas não será válido, mas ele também não vai gerar nenhuma espécie de efeito. Inclusive, a emancipação não vai ser gerada. Agora, se aquele que se casou comigo não sabia que eu já era casado e que havia impedimento matrimonial, por exemplo, para a caracterização da bigamia, se ele não sabia, se esse cônjuge do segundo casamento é chamado de cônjuge inocente, um cônjuge de boa-fé, neste caso, nós estaremos diante de uma figura muito especial chamada de casamento putativo. Dê uma olhadinha em casa nesses artigos, no artigo 1561 do Código Civil. A palavra putativo, que está aqui destacada, entre aspas, né? Putatividade. O que significa putatividade? Putatividade significa aparência. Um casamento aparente. Do ponto de vista técnico, não era um casamento válido porque Estevão já era casado. Mas aquele que de boa fé contraiu comigo as novas núpcias, como ele acreditava que eu poderia me casar, ele será excepcionalmente beneficiado por alguns dos efeitos derivados do casamento. O casamento continuará sendo considerado inválido, mas alguns efeitos do nulo poderão se produzir. Dentre eles, a emancipação legal derivada do artigo 5º, parágrafo único, inciso 3º do Código Civil. E, finalmente, no que diz respeito à economia própria, aqui é importante observarmos. Não basta que nós estejamos diante de um emancipando, né, de um sujeito relativamente incapaz, rico. Então, o pai faleceu e deixou uma imensa fortuna para ele. Por mais que ele tenha meios para pagar as suas dívidas, ele não revela automaticamente, pelo simples fato de ser um herdeiro rico agora, ele não revela aptidão para gerir os próprios bens. É necessário que, tendo um patrimônio grande ou um patrimônio inexpressivo, menorzinho, mas é importante que ele revele capacidade de autoadministração patrimonial. Aí, se ele consegue demonstrar numa relação de emprego, trabalho subordinado, ou numa atividade empresarial, que tem como pagar suas próprias contas, aí, nesse caso, ele poderá ser beneficiado pelo inciso 5º do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Se ele simplesmente tem meios, mas não revela por atos a aptidão à autogestão patrimonial, ele não será beneficiado por essa espécie de emancipação excepcional. Tá bom? Vamos agora falar de coisa boa, vamos falar de morte, né? Artigos 6º, 7º e 8º do Código Civil. Já vou analisar com vocês todas essas hipóteses de uma vez só. Me acompanhe aqui na leitura. A existência, artigo 6º, a existência da pessoa natural termina com a morte. A esta primeira parte do artigo 6º do Código Civil, nós damos o nome de morte real. Professor, o que é a morte real? É a morte, não adianta falar em corpo só, é a morte caracterizada pela possibilidade de constatação do encerramento da atividade encefálica. Isso é feito por meio de observância de certos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o encerramento da atividade encefálica
com a consequente lavratura de uma espécie de certidão de óbito e a consequente extinção da personalidade natural. Sem certidão de óbito, não há a possibilidade de nós considerarmos alguém como realmente morto, para efeitos jurídicos. A essa hipótese de extinção da personalidade natural, que não se caracteriza pela constatação do encerramento da atividade encefálica e a lavratura da consequente certidão de óbito, nós damos o nome de morte presumida. E a morte presumida ela está prevista na segunda parte do artigo 6º e no artigo 7º do Código Civil. Por isso que eu vou fazer a leitura de todos esses dispositivos de uma vez só. Diz a segunda parte do artigo 6º, me acompanhem. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Após a realização das nossas primeiras avaliações, eu vou trabalhar a aula de número 6 sobre direitos de personalidade e a aula de número 7 sobre ausência. Quem é o ausente? Ausente é aquele que desapareceu do seu domicílio sem deixar nenhuma espécie de procurador para administrar os seus interesses, nenhuma espécie de representante, sem deixar notícia, sem deixar vestígio. Então, o Estevão simplesmente escafedeu-se. Foi pegar uma pizza lá na portaria e nunca mais voltou. É a hipótese de ausência. Pode o Estevão estar morto? Sem dúvida alguma. O Estevão, aliás, é uma pessoa que normalmente daria notícias, meio de apanhar da esposa, né? Então, nesse caso, se ele desapareceu sem dar nenhuma espécie de notícia, é muito provável que esteja morto. Mas haverá necessidade de nós aguardarmos e acompanharmos todo o desenrolar desse processo chamado de ausência, primeira fase da curadoria dos bens do ausente, segunda fase da sucessão provisória, e só na terceira fase, vocês vão estudar isso comigo no artigo 26 do Código Civil, a abertura da sucessão definitiva é que o Estevão será considerado como morto. Então, esse desaparecido, normalmente, algo em torno de 11 anos depois de ter desaparecido, vai ser considerado como juridicamente morto. E aí a minha esposa poderá convolar novas núpcias. Vocês vão dar uma olhadinha nisso no artigo, salvo engano, 1817 do Código Civil. Mas vamos ver isso mais à frente, tá? Não é 1817. Agora, me perdoem, depois eu busco esse artigo e passo a informação a vocês. 1817, alguma coisa a respeito de aceitação de herança ou renúncia. Não é esse artigo, não, tá? Muito bem. Então, no caso dos ausentes, a morte só se dá depois de um longo processo iniciado a partir do desaparecimento. Nas hipóteses do artigo 7º do Código Civil, não. Haverá um reconhecimento precoce da morte, uma morte presumida, porque eu não tenho corpo, eu não tenho como constatar o encerramento da atividade encefálica, mas é uma morte presumida circunstanciada. Vejam que está previsto no artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida como se fosse da segunda parte do artigo 6º, sem a decretação de ausência. Vejam, aqui nós temos que compreender, isso é resultado da péssima técnica redacional adotada pelo nosso legislador, em que o caput do artigo 7º tem que ser compreendido como exceção da segunda parte do artigo 6º. Desculpem, professor, o que você faria se você fosse legislador? Bom, para mim, se eu fosse legislador, a primeira parte do artigo 6º, a existência da pessoa natural termina com a morte, seria o caput do artigo 6º. A segunda parte, presume-se essa, seria a exceção, a primeira exceção, a extinção da personalidade natural, sem que haja encerramento da atividade encefálica e a lavratura da consequente certidão de óbito, no contexto da ausência. E aí seria a regra dentre as exceções, né? E aí nós teríamos outras hipóteses de mortes presumidas sem a decretação de ausência. Em que casos? Em 2 casos apenas tão somente. Inciso primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso segundo, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Ou seja, o sujeito estava, por exemplo, num edifício, e esse edifício em chamas acabou por desmoronar. Só que em virtude do próprio acontecimento, do desmoronamento da queda, não se encontram os restos mortais do Estevão. Neste caso, nós estamos diante de uma hipótese de morte presumida, sem que haja declaração de ausência daquele que estava em perigo de vida. É o caso daqueles que estavam
por exemplo, passando, fazer uma viagem e foram surpreendidos pela tragédia de Brumadinho. Nesse caso, nós estamos diante de uma hipótese de aplicação do artigo 7º, inciso 1º do Código Civil. No inciso 2º, não. É daquele que está em campanha, está defendendo as Forças Armadas, está defendendo a pátria, e após a cessação das hostilidades, após a celebração do armistício, do acordo de paz, com a cessação das hostilidades, 2 anos após esse encerramento, ele não acaba retornando ao seu domicílio. Neste caso, também será possível o reconhecimento da morte presumida sem a necessidade da decretação da ausência. E isso acaba encurtando, eu sei que demora 2 anos, né, da cessação das hostilidades, do armistício, mas acaba sendo um prazo mais reduzido do que aquele da ausência. Na ausência, realmente, só na fase da sucessão definitiva, isso vai demorar normalmente bastante tempo. Tá? Observação importante, parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e as averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Por que é necessário que se fixe a data provável do falecimento? Vamos supor que o Estevão, eu já disse, eu sou oficial das Forças Armadas, mas sou oficial da reserva, vamos supor que eu viesse a ser convocado para desenvolver alguma espécie de missão em uma campanha militar. Então o Brasil entra em guerra, eu sou convocado, vou desenvolver as minhas atividades, a minha missão, e antes de ir para a última missão, logo depois eu vou retornar para a minha pátria, né, retornar para o Brasil, eu encaminho uma carta para o meu pai. E digo, papai, infelizmente, não é agora que eu volto, vou mandar para o senhor logo esta carta e vou para a minha última missão. Mas tenho certeza que logo depois da última missão eu regressarei. Bom, aí o que acontece? O Estevão vai para a sua campanha, né, para a sua missão, e o pai acaba recebendo a carta. Vamos supor que o pai do Estevão veja aquela carta e logo depois de ler a carta tem um ataque cardíaco e vem a falecer. Será que o Estevão, que desapareceu em campanha, será que ele é herdeiro do seu pai ou será que seu pai foi seu herdeiro? Não sei. Nós vamos ter de verificar a data provável do falecimento do tal do Estevão. O pai do Estevão não, morreu aqui, sabemos exatamente quando, em quais circunstâncias. Mas Estevão não. Eu encontro tempos depois, em pesquisas, em averiguações, em buscas que eu faço ao falecido, ou desaparecido soldado Estevão, eu encontro uma prova de que ele fez uma refeição em tal dia, quando seu pai já estava morto. Neste caso, eu não sei exatamente quando o Estevão morreu. Eu não sei sequer se o Estevão morreu. Mas eu tenho uma prova de que o Estevão estava vivo ao tempo em que seu pai pereceu. O Estevão acabou sendo herdeiro do seu pai. Compreendem isso? Se eu não tiver essa prova, se eu tiver uma prova, as últimas notícias que existem do Estevão são anteriores ao falecimento do pai pelo ataque cardíaco, foi o pai do Estevão que acabou sendo seu respectivo herdeiro. E é lógico que, nesse caso, a fixação da data da morte do Estevão é arbitrária. Por quê? Porque eu não tenho corpo. Eu nem sei se o sujeito efetivamente está morto ou não. Às vezes, sabe-se lá por um milagre, pode estar vivo. Normalmente não está. Então, mas é por isso que eu preciso determinar alguma espécie de data para que efeitos, inclusive sucessórios, acabem se produzindo. Isso vai ficar um pouquinho mais claro na hipótese de comoriência. Morte simultânea ou comoriência, essa constante do terceiro inciso do primeiro alvéolo, ela está trabalhada no artigo 8º do Código Civil. O que diz o artigo 8º? Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Os comorientes não são as pessoas indistintamente que morrem numa mesma circunstância. Elas, para serem consideradas comorientes, precisam ostentar alguma espécie de vínculo, não necessariamente sucessório, mas um vínculo jurídico entre si. Então, eu tenho doador e donatário que estão em um mesmo contexto em que ambos acabam perecendo, ou, no mais das vezes, um vínculo de natureza sucessória, claro, potencial, um herdeiro de outro, que acaba perecendo nas mesmas circunstâncias, sem que eu consiga determinar quem morreu antes de quem.
Neste caso, diferentemente da solução adotada por outros sistemas alienígenas, eles serão considerados simultaneamente mortos. Ou seja, falecendo o Estevão e seu pai numa viagem de avião, não consigo determinar quem morreu antes de quem, os dois se consideram simultaneamente mortos, de modo que o pai do Estevão não será seu herdeiro, no que diz respeito ao espólio do Estevão repousado, e o Estevão não será herdeiro do próprio pai, no espólio do pai do Estevão. Então, eles serão considerados como inexistentes para efeitos sucessórios nas heranças por se partilharem. Haverá, todavia, de se destacar a natureza excepcional dessa regra do artigo 8º. Eu só aplico o regime da comoniência, da morte simultânea, quando eu não conseguir determinar quem morreu antes de quem. Se por algum acaso estamos num acidente de carro, o Estevão está dirigindo o veículo, quando de repente o veículo se choca contra uma árvore, o Estevão é decapitado, sua morte foi instantânea. O pai do Estevão conseguiu sair do automóvel e ainda caminhou por uns 10 metros para pedir ajuda e só depois veio o óbito. Bom, por mais que eu não consiga determinar o momento exato em que morreu o Estevão e morreu o pai dele, eu posso garantir, graças a uma perícia, que o Estevão morreu instantaneamente no momento da colisão e que o pai do Estevão acabou sobrevivendo. Por poucos instantes, não importa, mas tendo sobrevivido ao Estevão, eu acabarei não sendo herdeiro do meu pai, mas meu pai, por poucos instantes, será considerado no rol dos meus herdeiros. E aquilo que ele recebeu da minha herança será deixado para os seus respectivos sucessores, tá bom? Só se aplica a morte simultânea quando eu não posso determinar quem morreu antes de quem. No que diz respeito, além de tudo, a alguma outra hipótese, aqui eu chamo a atenção do artigo 1816 do Código Civil, nós teríamos a chamada morte civil. O que é a morte civil? É uma morte para efeitos exclusivamente jurídicos. O sujeito, do ponto de vista físico, fático, está vivo. Ele tenta tirar a vida ou tira a vida de um seu ascendente. Nesse caso, vocês vão ver que é uma hipótese de indignidade, artigo 1814 do Código Civil. Então, ele tira a vida do seu ascendente, lógico que ele não pode ficar com a herança. Tecnicamente, até poderia, se não for intentada uma ação de exclusão do herdeiro por indignidade. Mas vai ser intentada, no mais das vezes, uma ação de exclusão do herdeiro por indignidade para que ele não receba. Nesse caso, os bens que ordinariamente sairiam do patrimônio, né, da vítima daquele homicídio e iriam para os seus herdeiros, no caso, o próprio assassino. Então, eles vão saltar o patrimônio daquele sujeito e alcançar o patrimônio do filho do assassino, por exemplo. Para efeitos jurídicos, diz o artigo 1816 do Código Civil, o assassino, o indigno, que foi excluído da sucessão da vítima daquele homicídio, ele será considerado como se estivesse morto, ex quasi. O que significa essa expressão, ex quasi, em latim? Significa como se. É como se o indivíduo estivesse morto, ex quasi contrato. Obrigação, como se fosse de contrato, não é ex contrato, não é derivado de contrato. Obrigação ex quasi delito, como se fosse derivado de um delito. Não é ex delito, não é derivado de delito. O indivíduo ex quasi é como se estivesse morto, mas não está morto, está vivo, está cumprindo pena em virtude do homicídio por ele praticado. Mas, para os efeitos da distribuição do acervo hereditário daquele que pereceu, daquele que foi vítima do homicídio, do assassinato, o homicida, o assassino, não receberá a sucessão, não receberá a parte de herança, e será considerado como se estivesse morto. Essa morte, para efeitos exclusivamente jurídicos, é chamada de morte civil. É um instituto em desuso e a sua aplicação no direito brasileiro está circunscrita, a meu ver, a esse artigo 1816, tá? Notem, então, apenas para encerrar esta parte da extinção da personalidade natural, que há uma morte real, constante da primeira parte do artigo 6º do Código Civil, e haverá mortes presumidas, com decretação de ausência, segunda parte do artigo 6º, vamos estudar a ausência na aula de número 7, logo depois da realização das nossas primeiras avaliações, e morte presumida sem decretação de ausência na hipótese dos incisos do artigo 7º do Código Civil. Para encerrar, vamos falar rapidamente dos atos de registro civil. E aqui eu preciso que vocês me acompanhem nos artigos 9º e 10º do Código. Na verdade, 9º e 10 do Código, tá? O legislador, de maneira bastante excêntrica, isso não me parece razoável, mas lei, a gente tem que cumprir. Dos artigos 1º, os 9 primeiros artigos, eles são ordinais. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º e artigo 9º.
não falo em artigo 3, 4, não. Primeiro a nono. Do 10 para frente, aí nós mudamos do sistema ordinal para o sistema cardinal. Qual a razoabilidade disso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para mim, não existe razoabilidade nenhuma, pelo menos estou externando aqui minha ignorância e a minha estupefação com relação a esse critério. Né? Diz o artigo 9º, serão registrados em registro público, mas puta que eu pariu, não é possível. Serão registrados em registro público, deveria estar ainda, serão registrados em registro público bem registradinho. O legislador, verdadeiramente, ele não deve ter feito nem o Telecurso 2000. Meu Deus do céu, não é possível alguém ser tão estúpido assim. Serão registrados em registro público. Mas, professor, seria possível dizer diferente? Claro, serão registrados. 2 pontos. Economizaria tinta, economizaria papel. Meu Deus! Um professor de São Bernardo do Campo podendo ridicularizar o legislador. Não é possível. Inciso 1º. Os nascimentos, casamentos e óbitos. Então, o surgimento da personalidade natural, o casamento, a modificação mais importante, uma das mais importantes no estado civil das pessoas, nós vamos estudar isso mais à frente, e o óbito, a extinção da personalidade natural. Depois, inciso 2º, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz, na hipótese da emancipação negocial, que a doutrina prefere chamar de voluntaria judicial, do inciso 1º do artigo 5º, parágrafo único do Código. Inciso 3º, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa, bastava que se dissesse a interdição. O legislador, às vezes, fala demais. Inciso 4º, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Todos esses são chamados de atos principais. Então, eles não estão dependurados em outros atos, e por isso eles são atos registráveis. Agora, existem alguns atos, outros, que são derivações, são desdobramentos dessas hipóteses constantes no artigo 9º do Código Civil. E esses não serão registrados, eles serão averbados. Diz o artigo 10º do Código Civil, far-se-á averbação em registro público, ou deveria dizer o legislador, serão averbados. Inciso 1º, as sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, divórcio, de separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Ou seja, todas as vicissitudes relacionadas à relação matrimonial. Desde o seu desfazimento definitivo por meio do divórcio, desde o seu desfazimento provisório, antes da emenda constitucional 66 de 2010, a chamada separação, né, em que havia uma dissolução não do vínculo matrimonial, mas apenas tão somente da sociedade conjugal, com a possibilidade de restabelecimento dessa sociedade conjugal, depois da separação e antes do divórcio, e agora, a nulidade e anulação do casamento também estavam previstos. São todos atos dependurados no casamento, dependurados no matrimônio, né? Por isso eles seriam averbáveis. Inciso 2º, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, reconhecimento de paternidade. No inciso 3º, que originariamente estava previsto, falava-se em atos judiciais ou extrajudiciais de adoção, foi revogado pela Lei 12.010 de 2009. Notem que esses atos serão registrados onde? No Registro Civil de Pessoas Naturais. Vocês, por gentileza, eu vou voltar essa lei logo depois do intervalo, a Lei 6.573, a Lei de Registros Públicos, ela prevê várias espécies de registros. O registro de imóveis, o registro de protestos, o registro de títulos e documentos, o registro de pessoas jurídicas, todas essas espécies de registros, então, registro civil de pessoas jurídicas, registro civil de pessoas naturais, registro de imóveis, todos eles têm uma posição importante no nosso sistema. E todos os acontecimentos relacionados às pessoas naturais, então, não serão registrados nem imóveis, nem registro civil de pessoas jurídicas e nem registro de títulos e documentos. Serão sempre registrados no registro civil das pessoas naturais. Bom, vamos falar a respeito dessa lei 6.573 logo depois do nosso intervalo, quando viermos a conversar um pouquinho a respeito dos elementos necessários para a individualização da personalidade natural, tá bom? Uma pausa ligeira e nos falamos em breve. Tchau, tchau, pessoal.